Meus irmãos, eu me chamo o irmão Nilson, sou aqui da cidade de Picos, né, do estado do Piauí. E aí o irmão Glauber entrou em contato com a gente para a gente poder, né, nessa parte da vigília da campanha, trazer uma palavra. Eu fiquei me perguntando a Deus esses dias qual a palavra para a gente poder ser alimentado nessa tarde, que cada um de nós temos algo de bom para oferecer. Cada um de nós sempre vamos ter uma palavra para poder dar. Eu costumo dizer que ninguém é vazio por completo e ninguém também é cheio por completo. Cada um de nós temos um pouquinho, mas o pouco que a gente tem é o suficiente para encher, para dar um combustível para a gente poder continuar seguindo o Mestre Jesus Cristo. E diante dessa campanha, eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Que quem tiver Bíblia aí, abre comigo aí no livro de Josué. Eu queria que você fizesse essa leitura comigo, é só um versículo só, mas é bem interessante. Josué capítulo 22, se tiver sua Bíblia, abre aí, ou se você não tiver, anote. Capítulo 22 e apenas o verso 5º. Apenas o verso 5º. Josué 22, versículo 5. Quero agradecer aqui a Deus pela essa oportunidade, ao Glauber por confiar, por nos dar essa honra de estar participando dessa campanha. É a segunda campanha que eu participo. A primeira eu dirigi, agora estou pregando. E assim a gente vai, só no canto, viu? Mas o resto a gente está disponível para fazer o que Deus quiser que a gente faça. Josué, capítulo 22, versículo 5, diz assim: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor, vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse versículo é um versículo de conselho, né? É um versículo que Josué está passando para as tribos, né? Juntamente com a sua vida com Deus e as suas experiências com Deus. Então, quando a gente lê esse versículo, a gente já percebe que é um conselho. Mas antes de atentar para esse versículo, vamos ver quem era Josué, né? Josué era aquele homem que ficou a encargo dele a responsabilidade de substituir Moisés. E Moisés não era qualquer homem, né? Moisés era, vale-se dizer, que era o único que Deus chamava de amigo, que dizia que conversava face a face. Moisés era o único que conseguiu fazer com que Deus, parece um paradoxo que eu vou falar, mas está na Bíblia, né? É o único que fez com que Deus mudasse de opinião, né? É o único homem que a gente vê que ele fez com que Deus mudasse de ideia. Várias vezes no livro de Levítico, quando Deus decide, né, punir o povo, né, dar uma sanção no povo, e Moisés vai, intercede, Deus parece que volta atrás, ou Deus se arrepende, não sei bem a nomenclatura, mas o fato é que Moisés intercedeu e Deus deixou de fazer aquilo que ele ia fazer. Moisés é aquele homem que teve a coragem de abrir mão, né, da riqueza, da vida, da prateleira de cima, como eu digo, né, da prateleira de cima, dos ricaços, dos homens, sabe, com poder, sabe? Ele deixou de galgar melhores lugares do Egito, né, para poder seguir o Deus de Israel. Ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para poder, sabe, seguir uma promessa de um Deus invisível, porém real.
E é aqui onde que eu já começo a me apaixonar, porque você acreditar naquilo que você vê é muito mais fácil do que você acreditar naquilo que você nunca viu. Mas é isso, a gente não precisa ver para acreditar. Eu costumo sempre dizer, a gente dá o primeiro passo e Deus honra a nossa fé. Quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente decide dentro do nosso coração em acreditar que existe um Deus, existe um Criador do universo, existe um arquiteto do mundo que fez e faz todas as coisas, automaticamente a gente começa a enxergar Deus nos pequenos detalhes. E Moisés toma essa decisão, né? De não ficar no Egito, porém seguir a sua chamada. Aí agora Moisés vem, faz tudo o que a gente sabe, né? Traz o povo, passa o Mar Vermelho, o povo murmura no deserto, alguns, por causa da murmuração, morrem no deserto através do veneno de serpentes, mas uma nova geração surgiu também no deserto, e aí é essa geração que Josué começa a seguir em frente. E aqui, quando eu leio o capítulo 1 de Josué, eu já fico assim, estupefato, assustado com a posição de Josué, mas grato e feliz com a posição de Deus, é que Josué ele sabe da responsabilidade que ele vai levar agora. Josué sabe que ele vai agora substituir um homem que teve história, um homem que não teve só história com o povo de Israel, um homem que não teve só história atravessar ao Mar Vermelho de pés no chão. Não, ele não é só isso. É um homem que teve história com Deus. É um homem que teve um relacionamento com Deus e agora ele foi chamado para substituí-lo. E daqui a gente já tem uma ideia, né, do peso da responsabilidade. Você substituir alguém que aparentemente parece ser insubstituível. Mas o que eu acho lindo na história é que o mesmo Deus que era o Deus de Moisés também era o Deus de Josué. E aqui eu abro um parêntese para dizer para você que ainda que você olhe para todos os personagens da Bíblia Sagrada, ainda que você olhe para todos os personagens da Bíblia Sagrada e você ache, entenda, ainda que você ache que Deus agiu só na vida de Abraão, que Deus só agiu na vida de Moisés, de Josué, de Sansão, que Deus só agiu na vida de Noé, enfim, o Deus da Bíblia também é o nosso Deus. O Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui, não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo a presença de Deus. O Deus da Bíblia, o meu Deus, é o teu Deus. O Deus que abriu o mar há mais de 3.500 anos atrás, é o Deus que abre porta hoje, é o Deus que faz você prosperar, faz você viver, faz você, sabe, andar de cabeça erguida. É o Deus que te dá força e combustão para continuar nessa jornada. Então, o Deus da Bíblia também é o meu Deus. E aí, Deus de Moisés é o Deus de Josué. E Josué continua, né, fazendo a obra de Deus. E aí, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. O que eu acho interessante é que no versículo 6 ele fala, esforça-te. No versículo 7 ele fala, esforça-te de novo. No versículo 9 ele fala de novo, esforça-te. Então Deus está dando aqui para Josué uma palavra de apoio, uma palavra de positiva, uma palavra de ânimo, dizendo, esforça-te, esforça-te. Quando eu li isso, eu fiquei algumas vezes me perguntando se nesse momento que Deus pede para Josué esforçar-se, se ele estava fraco, ou se ele estava desanimado, ou tem ainda uma terceira via, se Deus o estava o alertando para o futuro, porque Deus faz isso na nossa vida. Né? Nem toda profecia que você recebe hoje, nem todo louvor que você ouve hoje, e nem toda pregação que você ouve hoje, não significa dizer que é para o agora ou para o amanhã. Mas às vezes você ouve uma pregação hoje, mas daqui a 2, 3 meses é que você vai entender o motivo daquela pregação. Daqui a 2 ou 3 meses é que você vai entender o motivo,
sabe, daquele louvor? Por que que você teve que recarregar suas baterias? Por que que você teve que se encher da palavra de Deus e dos louvores? Por quê? Porque às vezes tem coisas que Deus nos alerta antes para o nosso futuro. Deus está dizendo para Josué, Josué, esforça-te, tende bom ânimo. Mas agora eu vou correr para onde eu iniciei a leitura. Josué conquista Jericó. Josué conquista a cidade de Ai. Josué conquista mais 7 cidades. E a Bíblia diz que todas Deus estava com o povo. E Josué conquistou tudo. E quando chega no capítulo 22, onde já não tem mais espaço geográfico para Josué conquistar. Quando chega no capítulo 22, versículo 5, Josué vai dar agora um conselho para o povo. E aqui onde se encontra o versículo básico para a pregação de hoje. Estou correndo por causa do tempo. Mas agora chega no versículo 5, Josué vai dar agora um conselho para o povo. E qual é o conselho de Josué para todo aquele povo? Para o povo que saiu da geração do deserto, para o povo que viu Jericó, a muralha de Jericó caindo, a cidade caindo, para o povo que conquistou a cidade de Ai, para o povo que conquistou mais 5, 7 cidades. Agora, para esse mesmo povo, depois que Josué transfere todas as suas heranças, depois que Josué, através de Deus, divide todas as terras para cada tribo, ele está dizendo agora, olha, eu já estou velho, já cheguei no meu ponto, já cheguei no meu tempo, daqui para frente vocês vão seguir com os seus próprios pés. Deus nos deu o que ele disse que ia dar, mas fica um conselho. E qual o conselho? Tão somente tende cuidado de guardar diligência, o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, que guardeis os seus mandamentos, que vos achegueis a ele e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aleluias! Nesse versículo, eu separei 4 verbos de conselhos que Josué dá para o povo. Primeiro, amar. Segundo, andar. Terceiro, guardar. Terceiro, guardar. Quarto, chegar. E quinto, servi-lo. 5 verbos, na verdade. 5 verbos. E aí, quando eu fui analisar esses verbos, e aí eu vou compartilhar com vocês esses verbos. O primeiro verbo que Josué passa para o povo é amar. Ameis a Deus. E aqui eu já quero fazer uma ressalva para a gente, que primeiro, como é que a gente consegue amar a Deus? Como amar algo que você não vê, você sente, mas que você não vê? Se não for pela fé, é impossível. O apóstolo Paulo já dizia, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus fala, se você tiver pelo menos fé do tamanho de um grão de mostarda, você move montanhas. Então, nosso primeiro passo para que a gente venha até reto diante do Eterno é amar a Ele. Conhecendo-se, é que a gente passa a amar uma pessoa. Então, que nós venhamos conhecer a Deus, porque só conhecendo Ele, nós vamos poder amar a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Não ame a Deus temporariamente. Ame a Deus permanentemente. E quando eu falo aqui temporariamente, eu falo no sentido de que nós somos, muitas vezes, a gente é fácil amar quando as coisas vão bem, né? É fácil amar quando tudo que a gente planeja, tudo que a gente coloca na agenda, no papel, sai da forma como a gente redigiu. É muito fácil. Difícil mesmo é quando as coisas começam a dar errado, quando está faltando as coisas dentro de casa. Difícil mesmo é quando tudo que a gente planejou está saindo completamente antagônico, contrário do que a gente planejou. Mas a gente tem que amar a Deus acima de qualquer circunstância, acima de qualquer pessoa e acima de qualquer momento da vida. Então, o primeiro verbo e o primeiro conselho de Josué ao povo é: ames ao Senhor. O segundo deles, andeis com Ele. Andar com Deus. Andar com o Senhor. Como é que eu consigo andar com Deus? A gente tem às vezes a gente somos, muitas das vezes,
Aprendemos, às vezes, as coisas que a gente tem que marcar horário, né, momentos para orar e falar com Deus. Mas o apóstolo Paulo diz assim, orar sem cessar. Como é que eu ando com Deus? Eu ando com Ele em oração. Eu ando com Ele em louvor. E vale ressaltar que não existe lugar, não existe momento para que eu possa andar com Deus. Eu posso andar com Deus em oração ou em louvor dentro do meu carro, na minha moto, pegando ônibus, dentro da faculdade, aonde eu estiver. Eu posso manter essa conexão entre céu e terra, Deus e criatura. Então, eu posso andar com Deus. Eu não tenho um dia nem momento exclusivo para andar com Ele. A minha andada com Ele é 24 horas. Então, o segundo conselho de Josué para o povo é: andeis com Ele, ande com o Pai, viva com Ele, porque só andando com Deus é que a gente passa a conhecer realmente e ter mais fé no Deus que a gente conhece. Terceiro conselho, que é o terceiro verbo, se chama guardar. O que é que eu tenho que guardar? Ele vai dizer, guardar os seus mandamentos. Gente, a gente anda conforme as leis brasileiras. Eu trabalho nessa área jurídica e a gente tem que seguir os padrões, né, da legislação brasileira, seja ela constitucional, seja ela Código de Trânsito, seja ela ambiental, seja ela qual for, penal, qual for. Então a gente tem que observar essas leis para a gente não cometer nenhum tipo de infração. Porque se a gente cometer uma infração, a gente vai ser penalizado. E quando eu li esse texto, que a Bíblia diz assim, que um dos conselhos de Josué, guardeis os seus mandamentos, observar no começo do versículo a lei de Deus, ou seja, eu tenho que guardar os mandamentos de Deus. E o melhor lugar de eu guardar os mandamentos de Deus, preste atenção comigo, fica aqui comigo aqui, que eu quero que você memorize isso aqui. O melhor lugar de você guardar os mandamentos e a lei de Deus é na sua mente. Alguém vai dizer, é na mente. O melhor lugar de você guardar as leis e os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, é na mente. Porque antes de a gente fazer qualquer coisa, primeiro vem na nossa mente. A mensagem, ela vem primeiro na nossa mente. Depois nós trazemos a existência com as nossas mãos. Então, quando a gente às vezes até mesmo peca, a gente peca primeiro na mente. O salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração. O salmista não está falando de um órgão meio ondulado, que é o nosso coração que pulsa, não. Ele está falando, na verdade, da mente. Porque antes do coração, quem peca é a mente. Então, escondi a tua palavra na minha mente. Escondi a tua palavra na minha cabeça. Eu escondi a tua palavra no meu mundo imaginário. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus na nossa mente, o resto do nosso corpo não peca. Eu costumo sempre dizer isso. Quem não quebra princípios não precisa estar correndo atrás de milagres. Quem vive conforme a palavra, pouco é dependente de milagres. E como é que a gente não quebra princípios e regras? Quando a gente vive 24 horas pensando na lei de Deus. É por isso que o salmista diz, na tua lei eu medito dia e noite. Por quê? É para decorar? Não. É só para fortalecer. É para verdadeiramente não esquecer. É para conviver com ela aqui dentro. Então, Josué está dizendo, guardeis vossos mandamentos. Quarto conselho, ele vai dar, achegai-vos a Deus. E aqui é a coisa linda, porque você só tem aproximação de mim, meu irmão, se eu permitir. E eu só me aproximo de você, se você permitir que eu me aproxime. O que dirá Deus? Nós devemos, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem decide, quem deve ter a primeira atitude de chegar a Deus, não é Deus a você, mas é você a Deus. Não é Deus chegar para você, ande comigo, venha comigo, tu tem que estar comigo. Não. É você que tem que tomar a atitude de dizer, a partir deste dia, a partir dessa tarde, vou andar com Deus, vou me achegar a Ele, vou estar mais perto dEle, vou falar mais com Ele. É eu quem quero a aproximação de Ti, Deus. Aleluia.
Eu estou sentindo a presença de Deus. Os irmãos estão sentindo a presença de Deus aí? Estão sentindo Deus nessa palavra? Amém, meus irmãos? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Então, quando ele fala, achegai-vos a ele, achegai-vos a Deus, tem que partir de nós. É nós que temos que tomar a primeira atitude. Chegarmos a Deus. E o último conselho, e o servais, ou servi-lo a Deus. A pergunta que eu faço para você é, de que forma você está servindo a Deus? De que forma você está servindo a Deus? O que é o conceito de servir para você? Alguns vão ligar essa palavra servir a servo, mas não se resume só nisso. Não fica só nisso. Mas sirva a Deus. Como é que eu posso servir? Os pequenos detalhes. Primeiro, seu corpo, todo membro do seu corpo deve servir a Deus. Eu acho lindo o estudo o judaísmo, e uma das coisas que eu acho bonito no judaísmo é que eles oram meneando a cabeça, outros oram balançando para frente, com a mão, com o braço. Eles têm alguns, alguns, posso até dizer, entre aspas, rituais, algumas coisas, mas o que é que eles dizem? Quando você indaga um judeu, por que vocês oram assim e não como a gente, quer dobrar os joelhos ou várias outras coisas? É que eles dizem que cada membro do corpo deles tem que louvar a Deus. Eles dizem que quando eles oram, meneando a cabeça para um lado, para o outro, ou qualquer coisa assim do tipo, é que eles dizem que não é só a voz que eleva a Deus, mas o corpo deles também tem que servir. A mão deles tem que servir a Deus. O pé deles tem que servir a Deus. A cabeça tem que servir a Deus. Então, a gente tem como servir a Deus. E vale ressaltar, a gente não fica amarrado, dependente só do A, B e C para servir a Deus. Não. A gente tem como servir a Ele. Então, fico aqui o conselho de Josué para nós nessa tarde. Guarde no seu coração essa palavra. Sirva a Deus. Ame Ele. Ande com Ele. Guarde os seus mandamentos. Achegue-se a Ele e serve a Ele. Você guardou esses 5 verbos no seu coração, você não tem muito segredo, não. Deus sempre será com você, a prosperidade estará na sua vida, Deus vai abençoar você e todos os que estão ao seu redor. Amém, meus irmãos? Fica aqui essa palavra em nome de Yeshua Mashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço pela oportunidade, meus irmãos.